Então, né, meu nome é Samara e o meu projeto, até agora ele chama o BT21, que eu chamo carinhosamente de BT21, e a fanart e a cultura de fãs como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da literacia midiática. Esse projeto surge num contexto de pensar, né, o atual ecossistema midiático que a gente vive, né, com essas novas tecnologias e plataformas que estão intrínsecas não só no nosso cotidiano, mas também no cotidiano do público infanto-juvenil e aparecem aí nas produções escolares. Então, eu trouxe aqui só a título de exemplo alguns desenhos de uma atividade que eu apliquei no quarto ano de fundamental, que a gente vê a aparição, né, desses personagens midiáticos e até desses próprios aplicativos e plataformas nesses desenhos, né? Então a gente tem aí desde a televisão e a Maria de Fátima de Vale Tudo até o bailarino cappuccino do TikTok. Então é curioso pensar como essas aparições são danos no contexto escolar e como isso está intrínseco no cotidiano infanto-juvenil, de uma forma que esses produtos hoje em dia fazem parte das produções deles. Então, outra coisa que se vê também é que dois desses desenhos partem de um contexto de produções sul-coreanas, né? Que é o K-drama Sorriso Real, esse aqui que eu tô com a bolinha, e o Blackpink, que é um grupo de K-pop. Então, a partir desse contexto, né, já dando uma delimitação maior aí para o meu objeto, pensando a partir da onda coreana e como esses produtos sul-coreanos fazem parte, né, do contemporâneo e da cultura pop global, que surge um interesse no objeto, que vai ser o BT21, né, que surge nesse contexto, que é uma produção do grupo BTS de K-pop. E pensar também que esses produtos midiáticos carregam consigo uma pedagogia intrínseca, né? Então, o que essas crianças e esse público infanto-juvenil que está consumindo esses produtos estão aprendendo nesse espaço, né? Valores, o que está sendo feito, pensar e construindo, querendo ou não, essa identidade desse público. Então, parte de um sentido de querer utilizar a cultura pop não só como uma ferramenta, mas de fazer, né, pensar e analisar criticamente esses produtos por parte do público infanto-juvenil. E aí, já afunilando mais um pouquinho, o BT21 ele surge ali, né, a sua maior presença está no YouTube, e o Scolari coloca que o YouTube é um dos pontos, um dos lugares mais importantes, né, de aprendizagem online e ocupa um papel central no consumo de conteúdos e produção desses jovens. E diferente de outras plataformas que aparecem lá nesses desenhos, né, como, por exemplo, a Netflix, o próprio Spotify ali para música, o YouTube é uma plataforma de difusão, né, de produtos audiovisuais que tem uma instância gratuita, né? Então a circulação dele acaba sendo maior e o Brasil é um público muito grande, né? É o segundo maior consumidor da plataforma. Então, por esse motivo, eu acho que é um lugar potente também para trabalhar essa questão. E aí o BT21, né, que eu falo, são esses personagens animados, né, do grupo BTS, então são 7 personagens, onde cada um elaborou um, e tudo isso está documentado ali no canal do YouTube, e eles têm essa sériezinha, né, de animações, onde os episódios são individuais, né, então tem começo, meio e fim em cada episódio, mas tem uma história maior ali que vai se desenvolvendo de pouco a pouco. E o interessante é pensar também que não só o público que consome o BTS tem contato com esse produto, mas eles têm muitas parcerias com outras instâncias. Então, tem coleção de roupa com a Riachuelo e a Renner, tem os próprios brindes do McDonald's que acabam que, querendo ou não, difundem bastante esses conteúdos, né, midiáticos, esses personagens midiáticos aí para a sociedade geral. Então, eu acho que esse reconhecimento é importante nessa instância de focar não só no público que já conhece o BTS, mas tentar resgatar um público que tenha um contato
mínimo aí com o BT21 em outras instâncias. E aí, para introduzir a fanart, né, lá no resumo eu trouxe a questão do Naruto, né, que Magno e Pereira identificaram a aparição do Naruto ali na disciplina de artes, e a gente vê aí que aqui nesse exemplo a fanart, não vou dizer a fanart, mas a representação desse universo do Naruto já não aparece só como cópia, né? A gente já vê ali uma nova significação a partir do diálogo com a proposta ali da disciplina, que nesse desenho seria que nesse momento seria o desenho sobre as brincadeiras preferidas dos alunos, que eles introduziram ali elementos do universo do Naruto. E aí eu trouxe uma fanart também do BT21 para a gente ver, né, que já sai desse contexto de cópia e já atribui novas significações, né? Então é a partir desse olhar que eu traço uma aproximação do que vem aparecido aí na disciplina de artes com a inserção desses personagens nesse contexto. Então, a intenção é trazer esse significado geral da fanart, né, como a representação e a significação por meio de produções artísticas de um universo de referência, e, a partir disso, pensar a aplicação do BT21 no contexto escolar, mobilizando mesmo o universo da produção, mas, assim, falando de maneira crua, não só nessa instância de ficar baseado no universo da produção, mas de desenvolver algo a partir do universo do BT21. Então, essa autora, né, a Marjorie Manifold, fala que a fanart como cópia ela só é observada nesses estágios iniciais, e a partir do momento que as pessoas ganham domínio ali dessas representações, inicia-se uma busca por novos meios de composição e significação. Então, eu acho que esse é o potencial dessa linguagem, né, e de poder trabalhar ela ali num contexto de educação formal. Então, tem como objetivo geral da pesquisa aproximar a cultura de fãs com o universo educacional em diálogo com a disciplina de artes visuais para o desenvolvimento da competência midiática, e aqui eu coloco a disciplina de artes visuais pensando nessa produção audiovisual como um produto artístico e a fanart como uma forma de produção artística. Então, para além de se pautar nas dimensões, né, da competência midiática, eu pretendo também, assim que eu defini, né, o público-alvo, porque eu estou usando infanto-juvenil, mas eu não defini ainda se vai ser um infanto ou juvenil. Enfim, traçar ali um diálogo com a BNCC e etc., e essas habilidades que ela dispõe ali para a disciplina de artes visuais, nesse sentido. E como objetivos específicos, né, em primeiro momento, evidenciar essas relações ali do público infanto-juvenil com os produtos midiáticos e a importância, né, a presença da cultura pop no cotidiano, que mobiliza esse vetor pedagógico, então aí contribui para a formação da identidade desse público. Em segundo momento, articular essa proximidade com as práticas produtivas da cultura de fãs, né, e pensando principalmente no afeto, né, que esses universos compartilham nesse espaço, e como isso se comporta como um fator para o desenvolvimento da literacia midiática. E, por fim, investigar a possibilidade da aplicação da fanart como ferramenta pedagógica, né, a partir da interface com a disciplina de artes visuais e do objeto BT21. Então, fazer ali uma sequência didática partindo dessas três instâncias. E aí eu acho que uma das principais qualidades, eu vou deixar rodando aí só para título de curiosidade da produção, caso alguém queira ver, eu acho que uma das principais potências desse espaço, né, também é discutir a questão da qualidade audiovisual desse público, né, com esse público, e conforme colocado aí por Borges e Sigiliano, hoje em dia é muito importante, né, porque as crianças não apenas consomem, mas também podem criar, editar, remixar e compartilhar todo e qualquer tipo de imagem. E a gente tem visto aí as formas de consumo mudando drasticamente, principalmente com os edits, né, das séries e produções audiovisuais. Então, eu acho que seria um espaço importante para discutir e, assim, numa pré-análise que eu fiz, eu tenho pensado em discutir a própria linguagem do audiovisual mesmo, a partir desses episódios,
e as formas, né, de construção de narrativa que a linguagem mobiliza. Então, eu estou pensando em centrar a discussão nesse sentido. E aí, a proposta, né, a sequência didática vai partir aí da proposta de formação em qualidade audiovisual, literacia e midiática, né, que tem aí esses 5 momentos. Então, eu vou fazer, né, a análise da criação desse produto, e, a partir disso, identificar ali os aspectos que eu pretendo trabalhar e desenvolver essa sequência pedagógica, pensando também nas dimensões da competência midiática proposta por Ferrez Piscitelli. Então, a ideia é abarcar todas as dimensões, vamos torcer. E aí eu acho que eu acabei correndo um pouco, mas é isso, aqui das referências que eu usei no, no resumo e as referências adicionais do slide, e é isso, gente.